dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? E esperamos que estejam todos bem. Hoje é o quê? Sexta-feira. Que legal! Tempo da gente o quê? Descansar, se divertir um pouco, mas também de estudar, certo, gente? Não esqueçam, não é, Dodô? Então, ontem, o que foi que a gente trabalhou ontem? Quem é que lembra para me dizer? Ah, tá. A gente falou ontem de poluição visual, não foi? Onde a gente viu que nas grandes cidades tem muitas imagens, muita coisa que chama a atenção das pessoas e dos motoristas e que a gente pode o quê? Perceber que pode causar acidentes, né? Também falamos sobre a diferença da pichação e do grafite, não foi? Então, e aí fizeram a pesquisa que a tia Bárbara deixou ontem? Muito bem, hein? Não esquece da pesquisa. Outra coisa, o que é que a gente vai falar hoje? Quem é que sabe? Sim, hoje vamos falar sobre ética, gente. Mas o que, tia Bárbara, de ética? Sobre os amigos das plantações, tá? E vamos falar do Fome Zero. O que é isso, tia Bárbara? A gente vai entender direitinho, tá? E também vamos ver quem são esses amigos das plantações. O que eles fazem para melhorar as nossas plantações. Certo, gente? Então, agora vamos lá para as nossas operações de hoje, que é sexta-feira, né? As últimas da semana. E vamos para o nosso conteúdo entender o que são esses amigos das plantações e também esse Fome Zero. Ok? Então, vamos lá. Bom, meus amores, agora vamos lá para as nossas operações de hoje, né? As últimas da semana, porque, como você já sabe, hoje é sexta. Então, as nossas operações vão ser na nossa apostila, nas páginas 11 e 12, certo? Então, essas páginas 11 e 12, elas são o quê? De fazer multiplicações, tá? Operações de multiplicações. Então, tia Bárbara vai fazer, tá? Na página 11, a letra A e a letra B, e vocês vão fazer a letra C e a página 12, certo? Então, vamos lá. Deixa a tia Bárbara colocar aqui a letra A e a letra B, certo? Letra A. De 30... 12. E aqui, a letra B, 6.214 vezes 13, certo? Então, vamos lá agora juntos fazer aqui as operações. Vamos começar pela letra A. 2 vezes 4, 8. Muito bem. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Muito bem. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Já multiplicamos pelo 2. Agora vamos fazer o quê? Multiplicar pelo 1. Lembrando que a gente tem que deixar um espaçozinho que a gente coloca o quê? O sinal da adição mais, né? Então, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 3, 3. Passamos o tracinho e vamos fazer o quê? A adição, né? A soma. 8 desce. 4 mais 4, 8 também, né? 2 mais 2, 4. 7 mais 6, quem sabe? Muito bem, 13. Vai umzinho, ó. 1 mais 3, 4. Então, fica o quê? 43.488. Certo, gente? Agora, vamos lá para a letra B. Que é o quê? Multiplicar agora pelo 13, certo? Começamos primeiro pelo 3. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 6, 18.
Já multiplicamos pelo 3, agora vamos multiplicar pelo 1 e lembrando de deixar o espaçozinho onde a gente coloca o sinal de adição, ou seja, o mais, certo? Então, aqui, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 6, 6. Passamos o traço e fazemos a adição, né? Então, 2 desce que tá sozinho, 4 mais 4, 8, 6 mais 1, 7, 8 mais 2, 10. Então, ó, o 0 e vai 1, tá? 6 mais 1, 7, mais 1, 8. Então, fica o quê? 80.782. Certo, gente? Então, agora, vocês vão fazer o resto. É a letra C da página 11 e as operações da página 12, que também são de multiplicação. Agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que, como vocês sabem, a gente vai falar sobre ética, tá bom? Então, vamos lá juntinho. Bom, meus amores, vamos começar agora, tá? O nosso conteúdo, começando por amigos da plantação, certo? Então, como é que isso acontece? Eu não sei se vocês já viram uma plantação, tá? Mas tia Bárbara vai botar aqui a imagem dela. E não sei se vocês já perceberam que quando é feita essa plantação, ela vem bem organizada, separadinha de verdade, todo aquele canal de irrigação, certo? E como a gente sabe, o Brasil é o quê? Um país de grande extensão territorial, então ele facilita essa questão da plantação e da colheita, certo? Mas quem foi que começou, tia Bárbara, com essa questão da plantação e da colheita? Os indígenas. Por quê? Porque eles fizeram o quê? Umas adaptações às suas necessidades. Ou seja, eles sabiam que precisavam arranjar algum meio que eles pudessem extrair da terra a alimentação. Então, como eles já viam, né, essa questão das árvores que davam frutos e etc., foram fazendo o quê? Também plantando outras raízes, outros legumes, outras frutas que às vezes ficavam muito longe da aldeia deles, mais próximo, e isso facilitou a vida deles na alimentação e veio essa criação, né, da plantação. Só que como a gente sabe, as coisas vêm acontecendo, vai se modernizando e surgiu a questão do maquinário nas plantações, como exemplo os tratores. O que foi que esses tratores fizeram? Os tratores fizeram o quê? Começaram a modernizar também a plantação. Mas como, tia Bárbara? Conseguiu ficar mais fácil a questão das plantações. Por quê? Porque com os tratores, gente, o que foi que aconteceu? Ficou mais fácil dividir a terra, colocar as sementes no buraco certinho, abrir canais de irrigação, tudo isso, né? Só que a gente sabe que tem umas coisas que a gente chama de pragas, né? De insetos, que vêm fazer o quê? Às vezes destruir muitas dessas plantações. Então, o que é que esses amigos das plantações fazem? Eles vêm a cada dia procurando, gente, agrotóxicos, tá? Que não façam muito mal à nossa saúde, tá, gente? E também ao solo. Porque a gente viu lá em solo, quando a gente estudou o solo, que agrotóxicos usados de forma errada, em grande quantidade, eles fazem o quê? Poluem o solo e podem nos fazer mal, né, na saúde, porque a gente comendo muita alimentação com agrotóxicos nos faz mal também, certo? Então, eles vêm o quê? Pesquisando novas formas de agrotóxicos que não seja prejudicial à nossa saúde e nem às plantações. Porque a gente sabe que se quanto mais a gente botar agrotóxico, mais o solo vai ficar pobre e com isso vai prejudicar as plantações, certo?
falando nessa questão da praga de insetos, a gente tá até aí, né, com essa questão do vírus de gafanhotos, né, da praga de gafanhotos, onde tá vindo aqui, né, já chegou aqui na América do Sul. Muitos países da América do Sul já foram atingidos com essa praga de gafanhoto, né? E a gente vem tendo medo, principalmente a região sul do nosso país, devido a essa questão dos gafanhotos, porque eles chegando aqui, eles podem fazer o quê? Destruir muitas de nossas plantações. E isso vai acarretar o quê? Vai acarretar maiores preços desses alimentos, das plantações que foram destruídas, certo, gente? E fora o prejuízo desses produtores que eles usam o quê? Compram lá, ajeitam a terra, né? Faz a irrigação toda certinha, compra sementes, prepara a terra, tudo isso. Então, o medo dessa praga de gafanhoto vir aqui para o Brasil é essa também, certo, gente? E só que esses amigos das plantações, eles antes de tudo, antes dessa questão da plantação, da colheita, o que é que eles fazem? Eles, ó, gente, se organizam, tá? Organizam também o quê? A semente, prepara a terra, a irrigação, né? Que são os canais de irrigação, para que não falte água suficiente para as plantações. Eles se organizam na questão dos agrotóxicos, como a tia Bárbara já falou. Eles têm que ver quantos de agrotóxico aquele solo aguenta, qual é o agrotóxico melhor para aquela planta, tá, gente? E também se organiza para a colheita, porque toda vez que a gente planta, a gente faz o quê? Colhe, não é isso? Então, tem toda uma organização e um preparo desses amigos da plantação para que tudo saia corretamente e que saiam produtos de quê? De boa qualidade para chegar até nós que somos os consumidores, tá? Dessas plantações, tá certo? Então, cada dia vem se vendo a necessidade, né, e o surgimento de alimentos orgânicos. Mas, tia Bárbara, o que são esses elementos orgânicos? São alimentos, gente, livres de qualquer tipo de agrotóxicos. Eles, por isso, são o quê? São mais saudáveis, tá? São mais saborosos. E cada produtor, ele respeita o tempo da colheita desses alimentos. Porque a gente sabe que muitos agrotóxicos desses, eles fazem com que a fruta ou legume, ele se amadureça rápido para que possa colher mais rápido e repassar para os consumidores. Só que esses alimentos orgânicos não. Os produtores, eles respeitam os tempos dessas plantações, seja de verduras, seja de frutas, e eles não usam agrotóxicos, certo? Então, tornando o quê? Os alimentos orgânicos mais saudáveis, certo? E como tia Bárbara já disse, além de serem muito saudáveis, são o quê? Mais saborosos, não prejudica o meio ambiente, porque não vai ter a contaminação dos solos nem da água, né? Agora, gente, só tem um probleminha desses alimentos orgânicos. Eles são o quê? Mais caros do que esses alimentos produzidos com agrotóxicos. Por que, tia Bárbara? Porque ele tem um tempo de espera maior, tem um tempo de preparação maior, tem um tempo de organização de forma diferenciada dessas aqui que utilizam agrotóxicos, certo? Então, acaba aqui o quê? Sendo os produtos que têm os seus preços mais altos. Nem, infelizmente, né, como a gente vive aqui num país onde a desigualdade é muita, nem todo mundo, infelizmente, consegue ter acesso a esses alimentos orgânicos, exatamente devido ao aumento do preço, que ele é muito mais caro, certo, gente? Então, em consequência de toda essa questão das plantações de alimentação, como a gente vem falando, a gente também vai falar sobre a fome zero. Vamos lá? Falar sobre a fome zero? Tia Bárbara vai botar aqui uma imagem para vocês verem, tá? Onde a gente possa refletir sobre essa imagem, tá certo? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui vocês estão vendo essa imagem, certo? Que aparece o quê? Uma pessoa procurando o que comer aonde? Na lata de lixo. Vocês já se depararam com esse tipo de imagem,
né? De alguma pessoa no meio da rua procurando no lixo para se alimentar. Então, gente, infelizmente, eu acho que muito de nós já nos deparamos com uma situação igual ou parecida como essa. Mas o que tem acontecido que a gente vem falando sobre essa questão da fome zero? Primeiro, gente, é direito de todo cidadão, tá? A alimentação, tanto para si quanto para sua família, certo? Só que a gente sabe que não é bem assim o negócio acontece, né? Mesmo cada cidadão tendo direito a essa sua alimentação, a gente vê que, infelizmente, a fome está presente tanto no nosso país como em vários países do mundo, né? Então, a gente vê que a gente encontra aqui no nosso país a fome, pessoas passando necessidade, onde elas procuram alimento no cesto de lixo ou procuram em lixões, como a gente sabe, para o quê? Restos de comidas para se alimentar e alimentar suas famílias. A gente também vê na África, né, nos países que são mais pobres do lado lá da África, acontece a mesma coisa. A gente vê aí na televisão várias crianças que são magras, desnutridas, devidamente, exatamente por essa falta de alimentação, porque lá falta tudo: comida, água, saneamento básico, o básico de se viver, certo, gente? Então, o que é que acontece? A fome é um problema enorme no mundo, não é só aqui. Infelizmente, a gente se depara muitas vezes com pessoas que pedem, né, catam o lixo para poder se alimentar. E isso, infelizmente, gente, é muito triste, porque em pleno século XXI, ainda há pessoas que passam por todas essas questões por causa da desigualdade social, né? Então, seria uma questão de só dar alimentação? Não, porque só dar alimentação a essas pessoas não vai matar a fome delas, vai matar por uma parte, né? Mas o que seria bom era o quê? A conscientização de como a gente pode, né, armazenar esse alimento, conservar esse alimento e também conscientizar do não desperdício, certo? Que a gente vai falar sobre isso já já. Então, poderia ser diminuída essa questão da fome no nosso país e no mundo se muitos produtores, donos de fast food, eles o que é que fizessem? No lugar de jogar fora aquele alimento que ele tem algum defeitozinho, por exemplo, o pão veio um pouquinho descascado, vamos dizer, o tomate veio um pouquinho amassado. Muitos desses produtores, gente, eles não doam esses alimentos às pessoas que têm fome. Eles preferem descartar aquele alimento no lixo do que doar esses alimentos, que é um absurdo, né, gente? Tanta gente passando necessidade, fome, e eles jogando no lixo coisas que outras pessoas poderiam reaproveitar, não é isso? Então, o que é que o governo poderia fazer para que ajudasse nessas questões da fome? Projetos de combate à fome. Como assim, Tia Bárbara? Projetos de combate à fome. Tia Bárbara não deu exemplo dos produtores que jogam fora os alimentos. O governo poderia fazer o quê? Uma parceria com esses produtores e arrecadar esses alimentos que os produtores, no lugar de jogar fora, podiam repassar para o governo, e o governo faria uma distribuição desses alimentos para as suas regiões. Por exemplo, fosse na prefeitura aqui do Recife, todos os produtores passassem para a prefeitura do Recife, a prefeitura do Recife poderia fazer um cadastro dessas pessoas que têm necessidades, né, que passam necessidades, e a cada semana ou por mês, não sei, eles poderiam doar esses alimentos dos produtores a essas pessoas, certo, gente? E o que é que leva, Tia Bárbara, tanta gente nesse mundo ainda a passar fome em pleno século XXI? Por quê, gente? O desemprego, porque a gente vem aí vendo, né, que depois dessa crise do coronavírus, muitas pessoas perderam seus empregos, tá? E mesmo que vocês digam, tia, mas o governo tá dando aquele auxílio emergencial. Só que, gente, nem todo mundo conseguiu ter esse benefício do auxílio emergencial. A gente vê todos os dias na televisão pessoas reclamando que não conseguiram acessar, ou que tiveram seus benefícios bloqueados ou foram recusados. Enfim,
Então, como essas pessoas perderam seu emprego, começa a apertar em casa e muitas vezes não tem nem dinheiro para alimentação, né? Também o preconceito. Às vezes, as pessoas estão lá na rua pedindo, mas por serem negras, pobres e essas outras, entre outras diferenças, as pessoas simplesmente fazem o quê? Menosprezam. Não tem coragem de ajudar o próximo, né? De dar um alimento ou dar um dinheiro que possa ajudar essa pessoa a matar pelo menos aquela fome dela momentânea, tá certo? Outra coisa que é a desigualdade de renda, porque a gente vê que muitas pessoas têm dinheiro demais e outras pessoas têm dinheiro de menos, ou até não têm dinheiro nenhum. Então, essa desigualdade que a gente encontra no nosso país favorece também que muitas pessoas ainda vivam na fome, certo, gente? E outro também é a falta de informação, que a gente também pode dizer que é a falta de educação, assim, escolar. Por que falta de educação escolar, tia Bárbara? Porque muitas pessoas, gente, como já vivem numa vida tão sofrida, não tem tempo para o quê? Tá estudando, porque muitas vezes, até como criança, eles precisam ajudar os seus pais, né, nessa questão da busca de alimentos, de coleta de materiais recicláveis para viver, né? Então, acontece o quê? Ajudar, né, seus pais nessa questão do trabalho, infelizmente. Então, lembra o que tia Bárbara falou, que também é importante a gente se conscientizar da questão da perda de alimentos e do desperdício? Então, gente, ó, sobre perdas e desperdício. Muitas vezes a gente não sabe como armazenar os nossos alimentos, seja na geladeira, seja no armário. E muitas vezes acontece o quê? Perdas. Onde a gente vai ter que fazer o quê? Jogar fora. E isso não deixa de ser o quê? Um desperdício. E muitas vezes o desperdício também a gente vai ali, por exemplo, no restaurante, e até em casa mesmo. A gente bota comida demais no nosso prato e às vezes a gente acaba o quê? Desperdiçando, porque nem come aquilo ali, né? Então, com a perda e o desperdício, faz o quê, gente? Gera mais fome. Porque se a gente não perdesse tanto alimento e o desperdiçasse tanto, sobrava também para a gente fazer o quê? Doação, às vezes, de um alimento, de uma pessoa que passa na rua, às vezes pede um almoço, alguma coisa, e a gente podia, se a gente não tivesse desperdiçado nem perdido essa alimentação, a gente poderia fazer e dar a essa pessoa um prato de comida, né? Claro, não ia matar a fome dela pro resto da vida, mas naquele tempo, naquele momento ali que ele tivesse com fome, já seria uma ajuda, né, gente? Então, outra coisa que a gente vem falando é não perder, mas transformar. Como assim, tia Bárbara, não perder e transformar? Ó, a gente geralmente faz o quê? Pega a banana, descasca a banana, come a parte da banana de dentro, né, a parte branca, e pega aquela casca da banana e faz o quê? Joga no lixo, não é? Mas vocês sabiam que a gente podia transformar aquela casca de banana de lixo em algum bolo, algum biscoito? Sim, gente, a gente pode pegar essa coisa da banana, fazer bolo, fazer biscoito. A maçã também, às vezes a gente abre lá a maçã, não come ela toda. Ela começa, a gente guarda, começa a ficar escura, né? A gente pode fazer o quê? Colocar no fogo para fazer um chá de maçã. Entenderam, gente? Pode fazer também um bolo de maçã. Tem várias opções que a gente pode fazer, que no lugar da gente descartar, a gente perder, a gente pode transformar, certo? No livro de vocês, trazem também algumas receitas onde vocês podem estar fazendo e prestando atenção nessa questão de não perder, mas sim de transformar. Certo, gente? Então, que com a aula de hoje a gente possa ter um pouco mais de consciência, né? Que esse problema da fome no nosso país, no nosso mundo, existe, infelizmente, né? E que a gente possa perder e desperdiçar o mínimo de alimento possível, gente. Certo? Onde a gente também possa refletir e perceber com aquela imagem que a tia Bárbara colocou logo no início, quando a gente veio falar de fome zero, né, que essas pessoas, às vezes, elas estão naquela situação, não é nem porque querem, é por falta mesmo de
uma oportunidade, seja de um emprego, seja de um estudo melhor, entre outros fatores. Certo, gente? Então, a nossa aula de hoje foi essa, tá? E espero que vocês tenham um excelente final de semana. Vamos ter cuidado, tá? E consciência nessa questão da perda e desperdício de alimentos, certo, gente? Também vocês podem falar sobre isso com um colega de vocês que vocês verem desperdiçando alimento, um familiar, e dizer, poxa, fulaninho, não faz isso não, tem tanta gente no mundo passando fome e você desperdiçando, estragando comida, né? Vamos criar esse hábito de conscientizar a nós mesmos e os outros. Tá certo, meus amores? Então, olha, um ótimo final de semana, certo? Aproveitem para descansar, mas também aproveitem para fazer as nossas atividades, tá? E que vocês tenham um bom descanso e um ótimo final de semana, certo? Um grande beijo para vocês e a gente se encontra na segunda, tá? Dando início à nossa terceira unidade, tá bom? Outro beijo, ó, e até segunda.